paz do Senhor, queridos irmãos e amigos. Que Deus continue abençoando a vida de todos nós, de todos vocês. Espero que estejam todos bem. Agradeço a Deus por mais essa oportunidade, a qual o Senhor nos concede, de poder meditar na palavra mais uma vez. Amém? Espero que os irmãos estejam todos bem em casa nesse dia de domingo, a qual um domingo de Páscoa, que os irmãos possam estar com as suas famílias, debaixo da proteção do nosso Deus. Amém? Quero deixar uma passagem, um pequeno versículo para a nossa meditação na tarde desse domingo. E assim, espero que Deus fale ao seu coração da forma com que você consiga entender, da forma com que Deus tenha que falar com você na tarde desse dia. Amém? Quero ler com os irmãos, quero ler com você no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, somente o versículo 10, que diz assim: E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Bom, para contextualizar os irmãos, essa passagem ela relata e fala sobre um encontro de um centurião romano em Cafarnaum com Jesus Cristo, a qual esse centurião ele tinha um servo que estava doente, um criado que estava muito mal e precisava de uma ajuda, de um recurso, de uma saída. E assim, esse centurião, ele procurou a Jesus Cristo. Amém? Bom, hoje, domingo de Páscoa, talvez você esteja assistindo esse vídeo já pensando de que eu já ouvi tantas passagens, tantos estudos, pregações sobre a Páscoa, eu já sei o sentido da Páscoa, eu sei o que a Páscoa representa, e esse irmão vai falar mais uma vez sobre a Páscoa? Não. Eu quero trazer ao seu coração a palavra de Deus. A palavra sem ser diretamente, exatamente, falando sobre Páscoa, sobre o sentido da Páscoa, mas de uma forma com que você possa meditar comigo sobre a fé. A fé, nesse caso, de um centurião romano. Meditando na palavra, a gente vê que essa passagem do Evangelho de Mateus, do capítulo 8, ela também se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 1 até o versículo 10. E essa mesma passagem, lá no Evangelho de Lucas, ela é mais completa, digamos assim. Ela tem informações a mais que nos ajudam a entender melhor do que no Evangelho de Mateus. Meu irmão, então você está me dizendo que o Evangelho de Mateus não é bom? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o Evangelho de Mateus foi diretamente escrito para os judeus, a qual o propósito de Mateus, ao escrever o Evangelho, era convencer os judeus de que Jesus era sim o Messias, era sim o Salvador, era sim o Rei dos judeus, não um rei político, mas um rei espiritual, um rei que veio para nos trazer a vida eterna. Por que isso? Porque, como os irmãos bem sabem, os judeus não acreditavam em Jesus. Muitos judeus caluniavam Jesus e seguiam Jesus, simplesmente para poder acusá-lo, apontar e criticá-lo sobre as suas palavras e as suas ações.
E assim, Mateus, com a intenção de mostrar para os judeus, aqueles de casa, de que Jesus era o Messias, naquele momento, que ele era realmente o Filho de Deus, Mateus escreve o seu evangelho. Já Lucas escreve o seu evangelho diretamente para os gentios, porque naquela época o evangelho já tinha se propagado, já tinha saído de Jerusalém e assim já tinha atingido outras nações. E já haviam gentios. Quem eram os gentios? Os gentios eram aquelas pessoas que não eram judeus, eram considerados gentios. E assim já havia irmãos gentios convertidos a Cristo Jesus, só por ouvir falar a palavra de Deus. Amém? Então, quando Lucas escreve para os gentios, ele escreve de uma forma mais completa, inspirada pelo Espírito Santo, para que os gentios pudessem entender ali detalhadamente, minuciosamente, como tinha acontecido a vida dele com Jesus Cristo, o que Jesus Cristo tinha vivido na terra, o que aconteceu durante o ministério de Jesus na terra. Lembrando que Lucas ele divide em duas partes, com o Evangelho de Lucas e Atos dos Apóstolos, endereçada diretamente aos gentios, assim falando minuciosamente o ministério de Jesus. E aí, meditando em cima dessa passagem, onde se encontra nesses dois evangelhos, a gente começa a meditar em alguma coisa. E eu comecei a observar de que um centurião romano, o que era um centurião? Centurião era um chefe dos soldados, digamos assim, um sargento dos soldados, aonde ele tinha outros soldados que eram submissos a ele, aonde ele tinha ali um pequeno grupo de soldados que ele comandava. Era um homem sob autoridade, era um homem que tinha autoridade, era um homem que mandava e desmandava. E nós sabemos também que naquela época de Jesus era o Império Romano quem governava toda Israel. Era o Império Romano que mandava nos judeus, digamos assim. Cobrava os impostos, julgava os judeus, e os judeus tinham medo dos romanos porque eles eram cruéis. Eles eram eles cobravam muito dos judeus e implicavam muito. E Jesus já estava despertando nos romanos, já despertava nos romanos certo anseio por conta do que os líderes das sinagogas, os fariseus, saíam falando de Jesus. Não falando coisa boa, mas apontando a Jesus Cristo como um caluniador, que alegava ser ele o Filho de Deus. Então Mateus escreve esse evangelho contando do centurião romano. E a gente observando esse evangelho, Mateus escrevendo para os judeus, Mateus escreve nos dando a entender que a pessoa do centurião estava fisicamente com Jesus Cristo. Porém, no Evangelho de Lucas, a gente lê essa mesma passagem e Lucas já nos relata que o centurião romano não foi encontrar com Jesus. O centurião romano pediu a 2 anciões judeus que fossem rogar a Jesus que lhe ajudasse. E aí eu comecei a meditar sobre essas coisas. E eu comecei a meditar por que será que o centurião não foi encontrar com Jesus e por que Mateus não falou dos representantes do centurião e descreveu como se o centurião estivesse com Jesus. E uma coisa subiu ao meu coração que talvez, não sei, é uma interpretação minha pessoal, mas que eu compartilho com você, de que talvez, já que se trata dos judeus, a qual não acreditavam em Jesus Cristo, a intenção de Mateus falar diretamente da pessoa do centurião e não dos seus representantes fosse mostrar para os judeus
que uma pessoa de fora, uma pessoa aonde não era judeu e que não seguia Jesus Cristo, tinha mais fé do que eles que seguiam e esperavam ainda um Salvador. Um homem que não era judeu, um homem que não seguia Jesus Cristo como muitos da multidão que o seguiam, mas que tinha ouvido falar e foi o suficiente para procurar a Jesus Cristo e reconhecê-lo como Salvador, como Senhor poderoso, que tinha o poder para salvar, que tinha o poder para curar. E assim, Mateus relata o centurião procurando a Jesus Cristo. Talvez a intenção de Mateus fosse mostrar isso. Mostrar que enquanto os judeus não aceitavam o Messias que estava no meio deles, era mostrar que enquanto eles não aceitavam, pessoas lá de fora, que tinham ouvido falar, estava procurando a Jesus Cristo, acreditava em Jesus Cristo. Lucas agora vem nos mostrar, falando, quando o centurião não vai até Jesus Cristo, o centurião manda os anciões a Jesus Cristo, e Jesus o recebe, e Jesus atende o clamor. Lucas vem mostrar agora que Jesus, ele também não faz exceção de pessoas. Porque Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aí a gente começa a meditar em duas coisas. A gente começa a ver de que todo aquele que procurar a Jesus Cristo, que buscar a Jesus Cristo, o encontrará. Todo aquele que se humilhar na presença de Jesus Cristo, na presença do nosso Deus, ele vai o receber. Não importa onde você esteja, não importa quem você seja, não importa de onde você está buscando. Se você buscar, ele vai te receber. E olha, uma outra lição que a gente aprende, que enquanto os judeus ignoravam quem Jesus Cristo era, um homem romano exercia sua fé, reconhecendo quem Jesus Cristo era. Quantas pessoas hoje que não seguem, não caminham no Evangelho, mas expressam a sua fé mais do que nós, do que eu, do que você, que estamos com a Bíblia na mão e nos intitulamos seguidores de Cristo, servos do Deus Altíssimo. Quantas das vezes essas pessoas lá fora, elas têm mais fé do que nós dois juntos, do que nós todos juntos. Existem pessoas lá fora, sim, que muitas das vezes nos chamam a atenção por não exercermos a nossa fé. E olha que nós cremos no Deus Altíssimo. Uma certa vez, um ateu chegou para a minha tia e disse: não sei por que vocês se preocupam tanto. Vocês pregam de um Deus, vocês falam de um Deus que é poderoso, mas quando o problema vem, vocês se desesperam e não acreditam, não exercem a fé que vocês pregam. E sabe quem era essa pessoa? Nada mais, nada menos do que o marido dela. Toda a família da minha mãe é evangélica, berço evangélico, e ela casou com um ateu. E o ateu, de tanto ver a aflição dela com alguns problemas que ela enfrentava na época, chamou a atenção dela. E isso fez com que a gente parasse e refletisse, fez com que ela parasse e refletisse. E isso ficou guardado para sempre no meu coração. De que quantas vezes nós envergonhamos o Evangelho, quantas das vezes nós deixamos de exercer, de mostrar para o mundo que nós temos uma fé verdadeira, uma fé em Cristo, uma fé de que o nosso Salvador vive, o nosso Salvador reina,
Muitas das vezes o mundo olha para nós e não consegue enxergar a nossa fé. Muitas das vezes a gente se passa por pior do que um incrédulo, do que um ímpio. Muitas das vezes que é a hora da gente estar mostrando a nossa fé, nós estamos nos acovardando. Ah, mas meu irmão, só eu que faço isso? É errado eu fazer isso? Você crê em Deus? Você tem fé? Exerça. Isso não é uma coisa minha e sua. Os grandes homens na Bíblia também passaram por momentos difíceis. Nós temos lá no Antigo Testamento, por exemplo, o profeta Elias, que encarou um rei, encarou exército e tudo, e quando uma mulher chamada Jezabel falou que ia matar ele, uma mulher, ele correu e se escondeu na caverna. Teve medo. Onde estava a fé de Elias naquele momento? Até Deus chamar a atenção dele e falar: volta, Elias, porque ainda existem pessoas para guerrear contigo. Os discípulos, nem se fala. Os discípulos no mar da Galileia, uma tempestade, o barco à deriva, Jesus no barco. Eles não acreditaram, a ponto de Jesus dizer: aonde estão a sua fé? Eu estou aqui. Em quem vocês têm crido? Homens de pouca fé. Na hora que Jesus perguntou aos discípulos quem o povo dizia que ele era, o povo não conhecia Jesus Cristo. O povo não sabia. Até mesmo os próprios discípulos. O único que respondeu foi Pedro, dizendo que tu és o Cristo. Então, isso está, sim, a gente tem a gente está propício a passar por esse momento, por essas circunstâncias. Só que nós não podemos nos acomodar nisso. O que nós não podemos é ficar nesse pensamento e deixar isso crescer em nosso coração, perdendo assim as essências, as raízes da nossa fé. Porque todos esses homens, todas essas pessoas da Bíblia, qual eu mencionei agora como exemplo, eles tiveram seu momento de fraqueza, mas reagiram e creram. E você e eu, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos pensando? Vamos exercer a nossa fé. Jesus morreu na cruz do Calvário. Foi ao inferno, tomou a chave da morte na mão de Satanás. Agora nos deu a chance da vida eterna. Ressuscitou para mostrar para o mundo de que tudo que ele havia pregado é verdade, nos dando assim hoje a chance da vida eterna. Nós não tivemos o privilégio de andar fisicamente com Jesus, assim como os discípulos. Mas nós, assim como o centurião, ouvimos falar de Jesus. E ainda mais, o centurião, ele se humilhou tanto que quando Jesus estava a caminho da casa dele, ele enviou 2 mensageiros, falando assim: olha, não venha à minha casa porque eu não sou digno de recebê-lo aqui. E Jesus se encanta com aquilo. Nós estamos reconhecendo a grandeza do nosso Deus em meio à nossa dificuldade, em meio aos nossos problemas. Nós estamos realmente crendo? Então eu quero convidar a você, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi à toa. Jesus morreu na cruz do Calvário, ressuscitou e nos garantiu a vida eterna. Você crê nisso? Você tem fé nisso? Exerça a sua fé. Você é sal da terra, você é a luz do mundo. Nós somos salvos pela fé. A nossa fé, com a nossa obediência, nos levará à vida eterna. Então,
eu quero deixar aqui essa palavra para a nossa meditação, fazendo você meditar. Você tem exercido a sua fé, você tem praticado a sua fé como você deveria praticar, você que é conhecedor da palavra, você que caminha no Evangelho. E você também que talvez ainda não se converteu a Jesus Cristo, mas já ouviu falar de Jesus Cristo e sabe o poder que Ele tem, não perca tempo. Converta-se a Ele. Aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele vai te dar a vida eterna. Tenha fé, não tema, creia em Deus. Que Deus continue abençoando a todos os irmãos e amigos no nome de Jesus. Fiquem na paz do nosso Deus. Amém.